Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, nossas leituras nos apresentam 2 imagens aparentemente distintas, mas profundamente conectadas: o mistério do amor conjugal e o mistério do reino de Deus. Como uma semente de mostarda e um pouco de fermento, estas verdades divinas começam pequenas, mas têm o poder de transformar tudo o que tocam. Jesus nos pergunta: com que se parece o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? E então, em sua sabedoria infinita, ele escolhe 2 imagens do cotidiano: uma minúscula semente de mostarda e uma pequena porção de fermento. Que escolhas fascinantes! Em ambos os casos, algo aparentemente insignificante carrega um poder transformador extraordinário. A semente de mostarda, uma das menores sementes conhecidas na época de Jesus, cresce e se torna uma árvore onde os pássaros podem fazer seus ninhos. O fermento, misturado a 3 medidas de farinha, uma quantidade enorme, faz toda a massa crescer. Em ambos os casos, vemos o princípio divino de que as maiores transformações frequentemente começam das maneiras mais humildes. E não é exatamente isso que vemos no sacramento do matrimônio? Tudo começa com um sim, uma palavra simples, pronunciada no momento. Mas esse sim contém dentro de si, como uma semente, todo o potencial de uma vida de amor, crescimento e transformação. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos convida a contemplar o mistério profundo do matrimônio cristão. E que mistério extraordinário é este? Este mistério é grande. Ele nos diz, em relação a Cristo e à Igreja. O apóstolo vê no amor conjugal um reflexo do amor de Cristo pela Igreja, uma manifestação tangível do amor divino em nossa realidade humana. Agora, é importante abordarmos com sensibilidade e compreensão a linguagem que Paulo usa sobre submissão. Muitos se sentem desconfortáveis com este termo, e com razão,
dado como ele foi mal utilizado ao longo da história. Mas observem atentamente. Paulo começa dizendo: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão mútua. Este é o fundamento de todo o seu ensinamento sobre o matrimônio. Quando Paulo fala aos maridos, ele estabelece um padrão extremamente elevado. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pensem nisso por um momento. Como Cristo amou a igreja, ele se esvaziou completamente, assumiu a forma de servo e deu sua vida na cruz. Este é o modelo de amor que Paulo propõe aos maridos. É como a semente de mostarda. O amor começa pequeno, talvez com gestos simples de carinho e consideração. Mas se nutrido adequadamente, cresce e se torna algo magnífico, oferecendo abrigo e sustento não apenas para o casal, mas para todos ao seu redor. E como o fermento na massa, o amor verdadeiro tem um poder transformador que vai muito além do casal. Um casamento saudável e santo transforma não apenas os cônjuges, mas toda a família, a comunidade, a sociedade. É um testemunho vivo do amor de Deus em ação. Paulo nos diz que o marido deve amar sua esposa como a seu próprio corpo. Isto nos lembra que no matrimônio, os dois se tornam verdadeiramente uma só carne. Não é apenas uma união física, mas uma união de vidas, de destinos, de propósitos. Como o fermento que se mistura completamente com a farinha, os cônjuges são chamados a uma união tão profunda que suas vidas se tornam inseparáveis. Mas notemos algo importante. Tanto a semente quanto o fermento precisam das condições adequadas para realizar seu potencial. A semente precisa de solo fértil, água e luz. O fermento precisa de temperatura adequada e tempo para agir. Da mesma forma, o amor conjugal precisa ser nutrido, protegido e cultivado. Como podemos criar essas condições em nossos relacionamentos? Através da oração conjunta, do diálogo sincero, do perdão mútuo, da paciência nos momentos difíceis, da alegria compartilhada nos momentos felizes. É um trabalho diário, muitas vezes invisível como fermento na massa, mas seus resultados são profundamente transformadores. E aqui está uma verdade maravilhosa. Assim como o reino de Deus cresce de maneiras misteriosas e muitas vezes imperceptíveis, também o amor conjugal se desenvolve através de milhares de pequenos momentos, escolhas e ações. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada sacrifício feito por amor, são como pequenas sementes plantadas no jardim do relacionamento. Para aqueles que são casados, olhem para trás em sua jornada juntos. Não começou tudo como uma pequena semente, um primeiro olhar, uma primeira conversa, um primeiro sim? E vejam como cresceu, como o amor os transformou, como mudou sua visão de mundo, como os fez crescer como pessoas. Para aqueles que se preparam para o casamento, lembrem-se que as maiores bênçãos frequentemente começam de maneira humilde. Não subestimem o poder transformador do amor verdadeiro, fundamentado em Cristo. Para aqueles que enfrentam dificuldades em seus casamentos, não percam a esperança. Assim como a semente precisa de tempo para crescer e o fermento precisa de tempo para agir, a cura e a renovação do amor também têm seu tempo. Confiem no poder transformador de Deus. E para todos nós, casados ou não, vemos no matrimônio cristão um sinal visível do amor de Deus por seu povo. É um lembrete de que somos todos chamados a um amor que se doa, que serve, que transforma. Que possamos, como igreja, ser um solo fértil onde os matrimônios possam florescer. Que sejamos uma comunidade onde o amor conjugal seja valorizado, protegido e celebrado. E que cada casamento cristão seja, como a semente de mostarda e o fermento, um sinal visível do reino de Deus crescendo em nosso meio. Que Nossa Senhora, que conheceu tão bem o mistério do amor conjugal em sua vida com São José, interceda por todos os casais. E que o Deus do amor e da paz esteja sempre presente em nossos lares e relacionamentos. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.